Amados, a paz do Senhor Jesus, nós vamos para mais um vídeo aula, dando prosseguimento, apostila número 1, última matéria, Evangelhos Sinóticos, paramos na página 340, retomamos na página 340, com o último tópico, terceiro, estamos tratando das instituições, e aí nós temos aí os escribas. Os escribas não eram uma seita religiosa nem um partido político, mas um grupo de profissionais peritos na interpretação e na aplicação da lei e das escrituras do Antigo Testamento. O termo hebraico para escriba é safar, o que significa contar ou dizer. No grego, o termo é gramateus, que significa intérprete da lei, doutor, mestre da lei. Acredita-se que os escribas, como classe organizada, surgiram com Esdras, que além de sacerdote, também era escriba, versado na lei de Moisés. Tratamos então dos escribas. Próximo grupo, os essênios. O termo essênio vem do aramaico, azen, que significa os piedosos. Os essênios não são mencionados no Novo Testamento. As informações sobre esse grupo nos são fornecidas por Filo e Joséfo. Provavelmente surgiram após a revolta dos Macabeus entre os anos 152 e 110 a.C., que assim como os fariseus tiveram a sua origem entre os Hassidim. Os essênios constituíam uma comunidade ascética e não se caracterizava como uma seita rigorosamente moldada no estilo judaico. Esse grupo representava a ala direita do farisaísmo, embora fossem mais extremados no seu estilo de vida do que os fariseus. A preocupação dos essênios com a pureza de vida os levou a se estabelecerem nas regiões desérticas do Mar Morto em Qumran, em comunidades monásticas. As principais características dos essênios eram: 1. Forma de vida rigorosamente ascética e legalista, evitavam artigos de luxo, azeite, a vida social era restrita, muitos eram celibatários, faziam refeições em conjuntos, os seus bens e propriedades eram partilhados entre eles e se ocupavam com trabalhos agrícolas. Não ofereciam sacrifícios no templo, porque afirmavam que o sacerdócio era corrupto. Dedicavam-se à oração, ao estudo das escrituras e à interpretação dos livros sagrados. A estrutura hierárquica era dividida em 4 classes, de acordo com as idades, e a admissão na comunidade requeria um período de prova de 3 anos e votos solenes de dedicação. Próximo grupo, os zelotes, ou zelosos. Os zelotes faziam parte de um partido de caráter político e representava a ala esquerda do farisaísmo. Eles eram revolucionários e tinham interesse de derrubar o governo romano e tornar independente a nação judaica. Segundo o historiador Joséfo, a origem dos zelotes está em Judas, o Galileu, de Atos 5:37, que liderou uma revolta contra os romanos no ano de 6 depois de Cristo. Essa rebelião foi esmagada pelos romanos pela ocasião do recenseamento convocado por Augusto, conforme Lucas 2:21, que visava a cobrança de impostos. Os zelotes se opunham ao pagamento de tributos dos israelitas ao imperador pagão, o que eles julgavam como traição contra Deus, o verdadeiro rei de Israel. Simão, um dos 12 discípulos de Jesus, foram os zelotes. Eles foram apelidados de zelotes por serem seguido o exemplo de Matatias e dos seus filhos na revolta macabeia contra Antíoco Epifânio. Desde o ano 6 depois de Cristo, os zelotes cultivavam uma oposição ferrenha ao domínio estrangeiro e cresceram em número e em influência. Bem, prosseguimos com os herodianos. Vamos tratar então dos herodianos.
Os herodianos faziam parte de uma seita judaica que se caracterizou mais como um partido do que de caráter político. Eles representavam a ala esquerda dos saduceus, que incluía judeus de várias seitas religiosas pertencentes, sobretudo, à aristocracia de sacerdotes saduceus. Os herodianos eram assim chamados porque apoiavam a dinastia de Herodes e fundamentavam suas esperanças nacionais nessa família. Eles surgiram no ano 6 depois de Cristo, quando Arquelau, filho de Herodes o Grande, foi deposto e o procurador Copônico o substituiu. Eles são mencionados 3 vezes no Novo Testamento, Mateus 22, 26, Marcos 3, 6 e Marcos 12, 13. É Marcos 3, 6, 12 e 13, no mesmo capítulo 3. Como inimigos de Jesus, uma vez na Galiléia e outro em Jerusalém. Próximo grupo, os Zadoqueus ou Zadoquitas. Esse grupo não é mencionado no Novo Testamento, mas por representar a extrema-direita dos saduceus, é importante por mostrar outra tendência desse grupo. Os Zadoqueus surgiram quando os filhos de Zadok iniciaram um movimento de reforma que incluía certas irregularidades no culto do templo. Essa reforma, que teve ocasião por volta do 2º século a.C., fracassou e os Zadoqueus abandonaram o templo em Jerusalém e se estabeleceram em Damasco, onde fundaram uma nova comunidade. Estamos na página de número 343. Já tratamos, então, essa comunidade, tratamos dos Zadoqueus na página 342, na página 343, tratando dos Zadoqueus, passamos também, tá? E estes Zadoqueus, as principais características deles eram: aceitavam a palavra escrita, rejeitavam a tradição oral, davam ênfase no arrependimento, abnegados na vida pessoal, acreditavam na vida futura e na providência divina. Agora, nessa mesma página, nós vamos tratar da religião oficial. Página 343. A religião da Grécia Antiga era caracterizada por um politeísmo antropomorfômico. Ou seja, seus deuses eram os tipos de seres humanos superiores com os mesmos desejos e fraquezas da natureza humana. O deus supremo do panteão grego era Zeus, que, de acordo com a mitologia, apaziguava as rebeliões entre os outros deuses. E o deus popular dos gregos era Apolo, filho de Zeus, inspirador de poetas. Os gregos criaram suas religiões e mistérios e incorporaram a elas elementos das religiões misteriosas dos egípcios e dos povos orientais, como lendas mágicas e superstições. Com a ascensão do Império Romano, o panteão de deuses gregos foi absorvido pela religião romana, que era caracterizada pelo politeísmo e o sincretismo oriental. As divindades romanas foram identificadas com os deuses gregos, Júpiter com Zeus, Vênus com Afrodite e assim por diante. Os imperadores do primeiro século, os imperadores romanos do primeiro século, reivindicaram a divindade para si, enquanto... Oh, meu Deus! Reivindicavam a divindade para si enquanto ainda viviam. Calígula, Nero, Dominiciano não foram honrados com tal distinção ao morrerem. Calígula morreu em 41 depois de Cristo. Ele governou de 37 a 41. E nesse curto período ele fez um enorme estrago no seu reinado, principalmente contra os cristãos.
Estamos agora... Calígula ordenara a construção de uma estátua sua e que deveria ser colocada no templo de Jerusalém para ser adorada. Seu plano não foi concretizado. Domiciano foi o primeiro imperador a exigir a adoração de sua pessoa. De todas as religiões de mistério, o mitraísmo foi a última a popularizar-se no Império Romano. Característica das religiões de mistérios. Utilizavam magias, superstições, mágicas, davam ênfase à experiência humana, davam ênfase à sensualidade muito acentuada, politeísmo, vários deuses, deuses egípcios, persas, babilônicos, gregos, ritos secretos de iniciação, lavagens cerimoniais e refeições sacramentais, crença na morte e ressurreição dos deuses, guerra entre deuses do panteão, todas essas coisas misturadas aí às religiões politeístas e sincretistas do culto dos romanos. Ainda na página 344, tratando do contexto social, a religião judaica foi contexto cultural. A religião judaica foi grandemente influenciada no cativeiro babilônico e persa, mas foi sob o domínio grego que o judaísmo sofreu uma profunda influência da cultura e dos costumes. Essa influência teve efeitos duradouros e podemos vê-las nos escritos dos apóstolos. A gente está tratando da helenização, que era uma prática grega de levar todos a sua cultura, o seu conhecimento, seu idioma, seus pensamentos, por onde eles foram dominando. E o helenismo influenciou demais o judaísmo e também o próprio cristianismo. O cristianismo usou elementos dessa influência para propagar a mensagem cristã. Sem dúvida alguma, o idioma grego, que foi o veículo de comunicação dessa mensagem, foi a maior e melhor influência recebida da cultura helênica. Vamos então agora, na página 345, tratar das questões relacionadas ao helenismo, ou seja, a cultura helênica, essa cultura da Grécia, imposta a todos os povos por onde a Grécia dominou no período. O helenismo é o período que descreve a influência da cultura grega que atingiu seu auge na cidade de Atenas no V século a.C. e que foi expandida pelo maior personagem da Grécia Antiga, Alexandre Magno. O termo helenismo é derivado da expressão grega Helena. Elas era o antigo nome da Grécia. Com Alexandre o Grande, o mundo não viu apenas a ascensão de um grande guerreiro e estrategista militar, mas o despontar de uma cultura que rompeu as fronteiras de Atenas e foi estabelecida em todos os lugares conquistados. Influenciado pela leitura da Ilíada e pelos ensinos do filósofo grego Aristóteles, de quem fora discípulo, Alexandre sonhava com a conquista do mundo e com a sua helenização. A cultura helênica incluía não somente o idioma, como também as artes, a filosofia e o comércio. Esse estilo de vida foi implantado em grandes cidades de maneira que influenciou vários povos quanto à religião, governo, língua e artes. Como resultado dessa helenização, muitos judeus Como resultado dessa helenização, muitos judeus deram aos seus filhos nomes gregos. Em Jerusalém foi construído um anfiteatro grego e uma academia de ensino de filosofia e cultura grega. Houve um grande interesse dos jovens pelos esportes e
divertimentos gregos. No período do domínio romano, duas escolas filosóficas surgiram com o objetivo de propor um caminho para a felicidade pessoal: o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo, inaugurado por Epicuro, viveu de 341 a 270 a.C., ensinava que o prazer era o ideal da vida. O estoicismo, seguidores de Zeno, que viveu de 340 a 265 a.C., ensinava que a felicidade estava na compreensão e aceitação do destino, que assim como o universo é governada por uma razão, o Logos universal. A influência helênica é presenciada no Novo Testamento, principalmente nos escritos de João e Paulo. O apóstolo João usa o termo logos da filosofia grega e o reveste de um significado novo e diferente com aplicação a Jesus, como a perfeita expressão de Deus e a causa de toda a criação. O pano de fundo, estamos na página 345, o pano de fundo histórico, cultural, religioso do Novo Testamento pode ser resumido nos termos como coloca a Gaedana: politicamente romano, culturalmente grego, socialmente pagão e religiosamente greco-oriental. Página 346, a língua grega. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que não é uma espécie de idioma santo, mas uma língua universal falada pelo povo daquela época nas principais capitais do Império, incluindo a cidade de Jerusalém. O termo koiné significa comum, porque foi a língua franca, a língua comumente usada no comércio, na diplomacia e pela maioria do povo. Não somente a cultura, como também o idioma, era implantado por Alexandre e seu exército por onde passavam. O grego koiné chegou a dominar parte do Mediterrâneo e regiões orientais, até o período bizantino, ou seja, no período de 330 a.C. até 395 depois de Cristo. O grego koiné não era o único dialeto da língua grega. Havia outros dialetos, mas a base do koiné era o dialeto ático, que era uma antiga língua grega que era utilizada na atividade filosófica e na literatura no período clássico do idioma, que vai de 900 a.C. a 330 a.C., época das conquistas de Alexandre. O grego koiné é essencialmente ático, mas também contém elementos de outros dialéticos. Esse idioma se tornou universal pelos seguintes fatores. Primeiro, a colonização pelos gregos espalhou nos territórios conquistados a cultura e um novo dialeto. 2. A necessidade de relacionamento comercial e político dos povos gregos que falavam em outros dialetos provocaram uma fusão de todos os dialetos. 3. O intercâmbio religioso realizado em grandes centros como Olímpia, Delos, Delfos, proveu solo fértil para esse fator. As famosas conquistas realizadas por Alexandre foram a força propulsora para a universalização do idioma grego. O maior legado que o cristianismo recebeu desse idioma foi a Septuaginta e o Novo Testamento. Deus utilizou o idioma riquíssimo para revelar a sua vontade. Outro fator importante é que Deus não utilizou o idioma hebraico da religião judaica, nem o aramaico, aprendido no exílio e falado por Jesus, e muito menos o latim, a língua oficial do Império Romano, mas o grego koiné, que era o mais comum. Esse idioma estava espalhado pelo mundo greco-romano e facilitou a divulgação da mensagem cristã. Jesus, os primeiros discípulos e alguns judeus da Palestina eram trilingues.
além do hebraico e do aramaico, também falavam o grego koiné. Na opinião de H. Edana, o Novo Testamento é o texto de maior riqueza de expressão de toda a literatura, e esse fato deve-se em grande parte à qualidade da língua em que foi escrito. Não se deve esperar que o texto do Novo Testamento seja uma obra-prima literária, até porque não foi essa a preocupação dos autores. Os estilos. Nós paramos então na página de número 346 e prosseguimos na 344 com o mesmo tópico. Boa aula, faça as recapitulações e se preparem. Estamos chegando próximo do momento da prova. Deus abençoe a todos.